Capítulo 61. No instinto do sangue. As ostras assavam nas brasas, seus sucos borbulhando dentro. Se tivéssemos pasta de alho agora. Sofong lembrou-se da festa escolar, onde ostras grelhadas com alho eram a alma do banquete. Sofong, já podemos comer. Van mexia a sopa de algas, mas seus olhos estavam fixos nas ostras, a carne suculenta parecia deliciosa. Sim, mas cuidado, está quente. Sofong pegou uma ostra com um espeto de bambu, soprou e colocou na boca. No começo tem gosto de mariscos, mas o cheiro é mais forte. Cada pessoa tem um paladar diferente, como quem prova durião pela primeira vez, alguns detestam e outros acham maravilhoso. Da próxima vez devemos preparar mais, acrescentar pimentas silvestres e caldo, o sabor será ainda melhor. Sofong sugeriu, sempre pensando em melhorar a refeição. Comer muitas ervas silvestres acumula ácido no estômago e causa diarreia. Tudo bem, depois de comer devemos juntar sal, depois quando caçarmos podemos temperar a carne. Sofong sussurrou. A refeição de frutos do mar de hoje também serviu para repor sal, mas a água do mar precisava ser fervida, e a carne restante devia ser conservada com sal. Pouco depois terminaram de comer. A jovem ferveu a água do mar para obter sal. Sofong guardou a carne de ostra restante em tubos de bambu e usou um machado para abrir mais conchas. Oh, até tem um caranguejo! Ao levantar uma pedra, um pequeno caranguejo saiu rapidamente. Ele o prendeu e riu. Teremos comida extra esta noite. Animado, levantou mais pedras e realmente achou vários caranguejos, um com garras tão grandes quanto 3 dedos, uma surpresa agradável. Em águas rasas também viu lagostins pequenos, quis apanhá-los para proteínas, mas não tinha ferramentas. Parece que devemos trançar algumas armadilhas esta noite. Ele olhou para as ondas, consciente dos perigos escondidos, caso contrário teria tentado mergulhar. Com o tubo de bambu cheio de carne de ostra, voltou ao fogo. Já era hora de regressar ao acampamento antes do anoitecer. Passo. Já temos sal suficiente? Perguntou em voz baixa. Sim, por enquanto, vamos voltar. Olhou para o balde de madeira, restava pouca água. Certo, vou recolher as algas. Van amarrou as algas secas em feixes. Hoje conseguimos muito, disse Sofong enquanto apagava o fogo com a tocha. Despejou a água restante na panela de ferro, depois guardou o sal e o tubo de ostras no balde. Vamos para casa. Van rapidamente colocou as algas nas costas, segurou o isqueiro em uma mão e levantou a panela com a outra. Com cuidado subiram pelas rochas, deixaram a praia e caminharam para a costa. Vou levar este bambu de volta. Sofong pegou o poste amarrado. Não é pesado demais? Van preocupou-se. Não, agora está bem mais leve. Respondeu, pois o balde estava vazio. Passo. No caminho de volta, ambos estavam relaxados, os objetivos foram alcançados, bambu e sal reunidos, estômagos cheios. Sofong, acha que podemos secar as ostras como carne seca? Van pensava em armazenar comida. Crescer num orfanato os fazia pensar assim, e na vida selvagem ainda mais. É possível, mas encolhe demais, agora não vale a pena. Ele balançou a cabeça. Então é melhor armazenar mais algas. Ela concordou e mudou o plano. Sim, nos próximos dias vamos recolher mais algas, se sobrar carne de ostra podemos secar, e levar bambu ao acampamento. Sorriu Sofong. Ele também pensava em colocar armadilhas para peixes ou camarões, e se desse certo, teriam uma nova fonte de alimento, pelo menos não viveriam mais com fome. Capítulo 62. Sinto que este lugar está encolhendo. As duas garotas se escondiam em um bambuzal, agachadas em uma encosta, observando a toca de um rato de bambu. Mana, essa armadilha pode mesmo pegar um rato grande? Liu Yimen sentou de pernas cruzadas, apoiou o queixo na mão e disse fraca, já faz 2 dias que não comemos carne. Isso é um rato de bambu, não um rato grande. Liu Yishu corrigiu.
Olhou para a irmã sem ânimo e repreendeu. Foram só 2 dias sem carne. Você não viu aqueles vídeos de sobrevivência? Teve gente que passou 20 dias sem comer carne. Antes de vir, ambas haviam passado a noite assistindo a vídeos de sobrevivência. A maioria dos desafiantes era igual, aprendendo às pressas antes de entrar na floresta. Aquela pessoa era vegetariana, não comia carne. Como comparar? Liu Yimen revirou os olhos. Cof, cof. Liu Yishu pigarreou sem jeito. Então, o que você quer fazer? Não, é perigoso demais sozinha. Liu Yishu balançou a cabeça, persuadindo com doçura. Já está escurecendo, as feras vão sair para caçar. Tinha medo de a irmã arriscar caçar sozinha. A floresta era perigosa. Na noite anterior os rugidos das feras as fizeram tremer. Se amanhã ainda não pegarmos ratos de bambu, exploraremos em volta, veremos se há outra presa. Liu Yimen fez bico e impôs uma condição. Não queria depender apenas dos ratos de bambu, queria algo maior, podia ser sonhadora mas não tola. Certo. Liu Yishu pensou e depois assentiu. Na verdade, ela também queria explorar, mas sua natureza cautelosa impedia. Vamos colher mangas. Liu Yishu se levantou. De manhã haviam achado uma mangueira silvestre. Café e almoço tinham sido só mangas. A árvore tinha uns 5 ou 6 metros, um pouco alta para elas. Melhor usar o bambu para derrubar, escolhas maiores. Liu Yishu apressou. Deixa comigo. Liu Yimen pegou o bambu e bateu rápido, logo caíram 5 ou 6 mangas. Derrube mais algumas, podemos guardar por dias. Liu Yishu gritou enquanto pegava. Sem problema. N kabukis. Liu Yimen respondeu animada. Bang bang bang. Minutos depois, mangas caíram como chuva. Chega, deixa algumas na árvore. Liu Yishu lembrou. HMPH. Liu Yimen fez bico, sem vontade de parar. Essas bastam para 5 ou 6 dias. Liu Yishu olhou a pilha de mais de 10 mangas. Mordeu uma, sua cara se contraiu com a acidez, como se tivesse levado um choque. Nos sonhos tudo é perfeito. Liu Yishu revirou os olhos e suspirou para a manga na mão. Espere alguns dias, quando amadurecer não estará tão azeda. Mana, se continuarmos assim. Liu Yimen mordeu uma manga, olhou para o peito e suspirou. Suspeito que este lugar está encolhendo. Cof, cof. Liu Yishu engasgou, olhou para o próprio peito, preocupada. Será que vai mesmo encolher? Impossível. Mana, você acha que há outros desafiantes por perto? Não pense nisso, a equipe não deixará ficarmos tão perto. Liu Yishu balançou a cabeça. Se encontrassem outro grupo, poderiam sobreviver juntas, as chances de ganhar seriam maiores. Mas temia ser rejeitada. Ah! Espere. Liu Yimen perguntou de repente, Mana, você acha que os outros grupos estão piores que nós? Antes tinha visto vídeos de sobrevivência, as pessoas miseráveis, com fome 3 dias. Isso, talvez não tanto. Liu Yishu olhou a manga na mão, de repente mais animada. Nos vídeos, os sobreviventes sofriam, comparado a elas, se sentia sortuda. Mana, vamos comer mangas. Liu Yimen se animou, pensando que outros estavam piores, deixou de se preocupar. Sim, hoje à noite vamos assar mangas. Liu Yishu juntou mangas no casaco e voltou ao abrigo. Cozidas são mais fáceis de comer. Liu Yimen seguiu com mangas. Certo, cozidas então. Liu Yishu concordou. Liu Yimen fez bico. Mana, você é fria demais, seu futuro marido não suportará esse jeito. Você atravessa demais. Liu Yishu conteve-se de bater na cabeça da irmã. Assim a casa fica animada, mamãe gosta do meu jeito. Capítulo 63, Muitas ostras. Após 1 hora, Sofong e Van retornaram ao acampamento enquanto o sol se punha no oeste. Van viu o abrigo, ergueu a panela de ferro e gritou feliz, finalmente em casa. Ao ver o abrigo, seu coração cansado se acalmou. Ho-ho! Sofong suspirou,
olhando o sol no horizonte, e disse emocionado: é exatamente como diziam os antigos: quando o sol nasce trabalhamos, quando se põe descansamos. Eu acho isso maravilhoso, sem preocupações, só preciso pensar em comer a cada dia. Van falou suavemente, esticando os braços. Se estivesse sozinha, não aguentaria nem um dia. Mas com dois era diferente, com apoio tudo se tornava suportável, comer ou dormir também. Certo, o sol está se pondo, vamos tomar banho primeiro. Sofong interrompeu o pensamento. Está bem, vou pegar roupas limpas. Van respondeu alegremente. Em um dia, seus momentos favoritos eram comer e se banhar. Foi para o outro lado do abrigo, onde havia um suporte simples de bambu que ela fez mais cedo para pendurar coisas enquanto fervia a água. Ele olhou para a tina de madeira e os tubos de bambu, murmurando: sal e outras coisas precisam de água limpa primeiro. Só Fong, já peguei as roupas. Van chegou com as roupas e a panela de ferro. Ah, certo. Ela lembrou, colocou a panela no chão e embrulhou algumas brasas em folhas. Vamos. Só Fong carregou a tina e pegou o machado, caminhando para a cachoeira. No caminho observou a rota da água até o acampamento, calculando quantos bambus seriam necessários, planejando antes para não atrapalhar a busca por comida. Logo chegaram à lagoa sob a queda. Van, espere. Ele a impediu. O que foi? Ela perguntou, confusa. Verificar primeiro, caso haja uma cobra dentro da armação. Ele disse cauteloso. Na natureza, as cobras gostam de cavernas e arbustos frescos, a armação era assim. Está bem, vou triturar as brasas primeiro. Ela respondeu. Sim. Ele pegou um pau e bateu na armação, tentando espantar cobras. Observou com cuidado, depois levantou a armação. Van o olhou, sorrindo em silêncio, pensando, só Fong é sempre cuidadoso. Ah, alguns camarões. Ao levantá-la, não havia cobras, mas sim vários camarões do tamanho de um dedo na água rasa. Rapidamente ele pegou 3, os outros escaparam. E aí, pegou? Van correu, curiosa e feliz. Esta noite temos mais camarões. Crack! Sofon quebrou um galho e atravessou os 3 para não fugirem. Depois fixou a armação novamente e sorriu. Pode se banhar agora. Está bem. Ela entrou com as roupas. Parece que aqui há muitos camarões. Ele disse, olhando para a lagoa e depois para o rio abaixo, pensando se deveria explorar mais. Basta, lembre depois. Ele balançou a cabeça, afastou o pensamento e pegou a pele na pedra, já dura e seca. Observaram que canalizar a água da cachoeira era melhor, com inclinação natural, mais fácil com bambu. Os suportes eram essenciais, ele planejava apoiá-los em árvores, economizando esforço. Procurou árvores retas, cortando as que atrapalhavam. Só Fong, é sua vez de se banhar. A voz clara de Van soou. Indo. Ele deixou o plano e foi aproveitar um momento. Depois de um tempo, terminou o banho e viu Van lavando roupas, com o cabelo molhado preso com um pau, estava graciosa de lado. O que foi? Ela ergueu a cabeça, cruzando olhares, corando. Nada. Ele sorriu caloroso, entregando-lhe calças. Ela pegou, corada, abaixando a cabeça. Depois de um tempo. Pronto, já lavei. Ela disse. Vamos. Ele carregou a tina, os camarões e a pele seca. Voltaram rápido, guardaram tudo e ele reacendeu o fogo. Crepitar. Mais habilidoso agora, em minutos já havia chamas. De volta ao abrigo, a jovem preparou o jantar. Só Fong, que tal ostras com algas esta noite? Perguntou. Certo, adicione também os 3 camarões. Ele cortou as cabeças e os jogou na panela. Esses cogumelos guardamos para o café da manhã. Ela disse. Como quiser. Ele respondeu. Então decidido. Ela acrescentou algas e água da tina. Só.
Fong sentou-se perto do fogo, olhando as ostras, lembrando-se de que serviam para tratar fraqueza, baixar a pressão e fortalecer Yin e Yang. Agora, pensava no último ponto, fortalecer Yin e Yang. Capítulo 64. Ela vai te perdoar. Com sua habilidade de encontrar comida, só Fong e Van foram notados pelo diretor e colocados na lista de observação principal, especialmente ao anoitecer quando o público jantava. Então o diretor pediu à sala stream que mudasse a transmissão para eles. De fato, a transmissão mostrou o que a plateia queria, um jantar farto, um destaque para chamar atenção. Notificado. Stream respondeu de imediato. No salão stream, Amin falou para a câmera: bem-vindos à terceira noite, 10 equipes saíram, apenas 90 permanecem na sobrevivência. Recebeu instruções pelo fone, mas seu sorriso permaneceu sereno. A seguir veremos a transmissão de só Fong e Van. Nesse momento a câmera captou Van colocando ostras na panela de ferro. Os comentários explodiram de imediato. Aquilo é alga, certo? São ostras. Onde a Loli encontrou tantas? As ostras são estimulantes da vitalidade masculina. Mentira, não acredito. Hoje à noite comprarei e testarei. Cheira bem. No salão, Nugutin e Nui Ektividen ficaram perplexas, sem reconhecer a comida. Professora, o que há na panela? Nugu perguntou. Isso, eu também não sei. Amin ficou constrangido. Isso é ostra, alguns chamam de lágrima do mar, outros de menino vivo. O especialista em sobrevivência Von Lao identificou rápido. Hã? Menino vivo? Amin congelou, seu rosto estranho como pensando em algo embaraçoso. Como o homem valorizava esse conhecimento? Já havia provado ostras antes, mais de uma vez. É ostra, apenas sem a casca fica difícil de ver. Explicou Von Lao, já tinha comido muitas na ilha. As ostras são saborosas e benéficas, nutrem o Yin e fortalecem o Yang, especialmente para os homens. Disse Von Lao animado. Amin tossiu, sinalizando para parar. Para homens e mulheres é nutritiva. Von Lao corrigiu constrangido. Obrigado, professor Von. Nugu corou, encerrando o tema, entendeu a insinuação. As pessoas costumam escrever que certas frutas são boas para mulheres, certos alimentos para homens, apenas títulos chamativos. Nutritiva? Te inclinou a cabeça, decidiu comprar ostras para provar hoje à noite. Como artista marcial, valorizava a nutrição. As artes marciais treinavam corpo e mente, então estava disposta a comer o que fosse bom para a saúde. Nugu olhou de lado para a tia animada, pensando, será que as ostras também são boas para mulheres, até para a beleza? Talvez devesse experimentar em segredo. Oh, flores! Todos olharam para a tela, vendo só Fong atônito diante da panela, enquanto Von Lao e Amin sorriam com intenção. Só Fong, o que foi? Van despejou carne fresca e viu sua expressão atônita. Achou que tivesse errado. Ah! Só Fong voltou a si, balançou a cabeça. Nada, apenas distraído. Pode ser. Por fora disse isso, mas por dentro se tranquilizou. Está tudo bem, apenas algumas ostras vivas, sem problema. Então hoje à noite descanse cedo. Van se preocupou, mexendo a panela com rã e algas. Não é nada, talvez só seja fome. A boca de Só Fong se contraiu. Mais tarde coma mais rã, Lisa disse que é muito nutritiva. Seus olhos claros estavam cheios de cuidado. Milímetro, eu sei. Só Fong sentiu que ia cuspir sangue. Não era isso carregar uma pedra para se machucar? E aquela Lisa certamente não contou a verdade. Será que Lisa está nos vendo? Van disse esperançosa. Com certeza, vocês têm uma ligação forte. Só Fong rangeu os dentes. Aquela pequena bruxa, sorte que não o envergonhou. Van suspirou preocupada. Ela com certeza não vai me deixar participar. Não tem problema, ela vai te perdoar. Só Fong de repente olhou para a câmera com um sorriso travesso.
Capítulo 65. Silenciosamente esbofeteado. Cococô. A panela de ferro fervia, o aroma salgado do mar subia. Van foi imediatamente distraída, rapidamente usou uma espátula de bambu para abrir a tampa e sorriu. Cozinhe mais um pouco e estará pronto para comer. Vou fazer 2 tigelas de bambu. Sofon pegou o machado, escolheu um bambu grosso como uma perna e lentamente esculpiu. Cortar bambu exigia habilidade, se usasse muita força sem quebrar, rachava. Após alguns minutos, fez 2 tigelas do tamanho da palma, quase iguais às de porcelana em casa. Bom, basta lavar e pode usar. Ele entregou uma à garota. Ela lavou, encheu com sopa de rã e entregou a Sofong, dizendo suavemente, pronto, pode comer. É. Sofong ficou surpreso, olhando sem jeito para a tigela em sua mão. Coma logo. Kabuques. Van instou, seus belos olhos perguntavam como se ele tivesse preocupações. Você também coma. Sofong suspirou, sem pensar mais, pegou os pauzinhos e começou a comer. Agora parece um jantar normal. Os lábios de Van se curvaram em um sorriso satisfeito. Tigelas e pauzinhos completos, eles comeram 2 vezes por dia. Será cada vez mais normal. Sofong viu seu sorriso alegre e seu coração se acalmou. Parou de pensar, apenas focou na refeição mais rica em 3 dias. Bum! Um trovão de repente ecoou. Ah! Van gritou assustada, a tigela de bambu quase caiu. Não tenha medo, é trovão. Sofong rapidamente tranquilizou. Oh! Van respirou fundo, seus olhos ainda temerosos perguntaram, vai chover? O trovão era muito alto, como se explodisse em seus ouvidos. Sim, provavelmente chuva forte. Sofong franziu a testa. O clima da ilha era errático, sol de dia, trovão e chuva à noite. Então o que devemos fazer? Van perguntou com dúvida. Seque as roupas lavadas no fogo, quem sabe se amanhã vai clarear. Sofong olhou para as roupas na pedra. Ele não tinha certeza sobre o clima da ilha, se chovesse vários dias a vida seria difícil. A refeição da tarde ainda não foi digerida, não consigo comer mais. Sofong acenou com a mão. Sério? Van franziu a testa, cheia de dúvida. Craque. Mais de 10 minutos depois. Ela tocou o estômago, cílios abaixados, olhando o rosto concentrado de Sofong, seus lábios se curvaram sem perceber. Depois de um tempo voltou a si, rosto corado, segurou a panela de ferro com água e pendurou na estrutura de madeira, preparando água potável para a noite. Murmurou, depois de ferver a água, alimentar o coelho, depois secar as roupas. O coelho deve comer bem para ter muitos filhotes. Van fez um biquinho, pegou ervas do dia e colocou na gaiola. A câmera focou na fogueira. A cena da garota alimentando o coelho foi capturada, mostrando ao público, incluindo a mim e Von Lao. A transmissão da manhã não havia mudado, então, exceto alguns espectadores, nem os observadores sabiam que Sofong havia pego 2 coelhos. O que aconteceu? Quando Sofong e Van pegaram 2 coelhos? Von Lao ficou chocado. Se não conhecesse as regras do programa, pensaria que a equipe lhes deu os coelhos. Vamos assistir à repetição. A mim foi lembrado pelo diretor. A tela mostrou a cena da manhã, Sofong encontrando nova grama e pegando 2 coelhos. O rosto de Amin estava estranho, olhando para a expressão mutável de Von Lao, realmente esbofeteado. Ontem disse que era difícil pegar coelhos, as armadilhas seriam quebradas. Mas agora, 2 coelhos foram pegos vivos para criá-los. Nugutin e Nuriet Tvidin também olharam estranhamente para Von Lao, lembrando suas palavras de ontem. Sofong é realmente sortudo. Von Lao disse relutantemente. Certo, vamos ver outra transmissão ao vivo. Amin rapidamente salvou a cena. O especialista Von foi esbofeteado em silêncio novamente. PFFT. E foi Von Lao quem ofereceu o rosto. Sofong é realmente sortudo,
comicheio todo dia. O melhor é que começaram a criar coelhos, enquanto outros ainda vigiam erva. Capítulo 66. Construindo um novo abrigo. O trovão ecoou pelo céu. Por que não comem? Talvez o trovão os assustou. Van usou a luz da fogueira para ver 2 coelhos tremendo na gaiola de madeira. Até as pessoas se assustam com trovões, imagine os coelhos selvagens. Ela os ignorou e se levantou para secar suas roupas. Depois de pendurar as roupas perto do fogo, olhou para Sofon que ainda talhava o bambu, então pensou e pegou a pá de engenheiro para talhar a madeira. Sons de estalo ecoaram. Sofon a observou e perguntou curioso: Van, o que você vai fazer com essa madeira? Quero fazer uma tábua para registrar os dias. Ela riu baixinho. Se tivesse papel, também escreveria um diário. Um calendário? Ele ficou surpreso, depois lembrou de seu sistema de marcação. Em sua mente chamou: Marca 9. Faltam apenas 2 dias. Murmurou: amanhã seria o 6º dia, depois de amanhã receberia o pacote. O sistema dava um pacote a cada 7 dias, e ele valorizava muito, porque na selva toda ajuda extra significava mais chances de sobreviver. Tenha paciência por mais 2 dias. Ele fechou o sistema, e a imagem desapareceu. Dentro da cabana só restavam os sons de talhar madeira e bambu, às vezes misturados com trovões. Finalmente o céu despejou uma chuva forte. Está chovendo. Van levantou a cabeça para a noite, sentindo o cheiro terroso trazido pela chuva. Sofong, quanto tempo essas folhas podem resistir sem vazar? Ela perguntou preocupada. Talvez menos de 2 ou 3 meses. Ele respondeu pensativo. Usar folhas como abrigo era fácil, mas não durável. Uma vez secas, a chuva as faria apodrecer, o sol só prolongaria um pouco sua vida. Tão rápido? Ela ficou surpresa, pensava que duraria meio ano. Não se preocupe, é apenas temporário, em alguns dias construiremos uma casa melhor. Ele sorriu e a consolou. Como as casas de madeira dos filmes? Ela perguntou sonhadora. Isso é exagerado demais. Ele riu sem jeito, com medo de demorar muito. Só falei. Ela mostrou a língua brincalhona. Decidiremos depois, em alguns dias. Ele disse enquanto talhava bambu. Ele não queria que ela se sentisse insegura, mesmo que agora estivessem cheios, era apenas temporário, não poderiam comer frutos do mar sempre, muito causaria problemas. Tudo bem, farei o que você disser. Ela se espreguiçou e voltou à sua madeira. Ele olhou para a tábua irregular dela e sorriu em segredo. Ele olhou para as varas de bambu aos seus pés, cada uma do tamanho de um lápis. Ele as entrelaçou e amarrou com corda, assim a gaiola de bambu não se desfaria. A chuva batia na cabana, ambos se concentravam em suas tarefas. Mais de meia hora passou. Finalmente terminado. Ela abraçou feliz 2 tábuas. Usou carvão para escrever os caracteres com 3 traços, cada traço um dia. Já era o 3º dia da vida selvagem. Ela soprou o pó e colocou a tábua perto do saco de dormir, como um apoio espiritual para sentir a passagem do tempo. Por que tão quieta? Ele a olhou. Nada, só pensei que ainda faltam 365 dias. Ha. Ele riu. Já terminou de rir? Ela fez beicinho e olhou para ele. É um pouco engraçado. Capítulo 67. Perturbação noturna. Enquanto Sofong e Van conversavam, a armadilha de bambu estava quase pronta. Ah! Van bocejou, com a boca entreaberta, parecendo inocente. Vá dormir, deixe o resto comigo. Sofong a viu com olhos quase fechados, nós ficando frouxos. Van ficou imóvel, seus olhos cruzaram com o olhar terno de Sofong, seu rosto corou, seu corpo estremeceu. Não fique parada, vá dormir logo. Ele insistiu gentilmente. Está bem. Van respondeu tímida, correu para a cabana de madeira.
Raramente o via tão gentil, seu coração disparou. Que estranho! Murmurou a jovem sensível. Por que Sofong está assim hoje, tão estranho? Bem. Bocejou de novo e logo dormiu. Junto à fogueira, Sofong olhou o saco imóvel e suspirou. Está tão quente. Ele olhou para a câmera, levantou-se e bebeu 2 cuias de bambu, acalmando sua agitação. Melhor terminar e dormir logo. Bocejou, continuou tecendo a armadilha, pois o peixe de amanhã dependia dela. Meia hora depois. Pronto. Sacudiu as mãos, esticou as costas doloridas. Colocou um tronco grande no fogo para arder até amanhã. Hora de dormir. Entrou na cabana, deitou-se ao lado de Van An, olhou seu rosto inocente, suspirou e se deitou com cuidado. Seu corpo ficou rígido, vendo seu rosto cansado mais bonito, murmurou, sempre me abraça como travesseiro. Não sabia se era ilusão ou muitas ostras, mas seu cheiro o aquecia como uma tocha. Parece que os homens não devem comer tantas ostras. Sofreu, meio desperto, sem conseguir dormir. Barulho. A chuva forte lavou a ilha, silenciando os animais. Meio adormecido ainda ouviu o estalo da lenha. De repente, um som estranho entrou em seus ouvidos. Ele abriu os olhos, o sono desapareceu. O que é isso? Franziu a testa, olhou Van ainda dormindo, soltou-se com cuidado, vestiu a calça. Saiu em silêncio, ouvindo sob a chuva. No depósito, segurou faca e pá, olhos atentos ao escuro. O que será? Calculou, o som vem de uns 10 metros. Pegou a câmera noturna, apontou para o ruído. O que é isso? Murmurou, olhando a tela em preto e branco. Nada, talvez o vento. Ainda assim não relaxou. Na selva noturna, qualquer descuido era perigo. Não, são 2 olhos. Ele viu, numa rocha brilhavam 2 pontos como olhos de animal, não muito grandes. O que acontece? Sofong saiu à meia-noite. Há uma fera atacando, a menina corre perigo. Calma, a equipe deve estar vigiando. Que assustador, uma fera na noite. Suspeito que esse animal é comida rápida para Sofong. Capítulo 68 Despertar. O estranho animal emitiu um som alto. Desta vez Sofong ouviu claramente, estava cavando no chão. Ele olhou para a tela da câmera e murmurou, que tipo de criatura é esta? Continuou observando, o animal cavava sem parar, deixando-o impaciente. De repente parou, olhando para a floresta como se algo o atraísse. Bum! Um trovão soou, e Sofong percebeu que era uma raposa. Nugo, Sofong, o que você está fazendo? Uma voz fraca soou. Ele se enrijeceu, largou a câmera e viu Van esfregando os olhos com medo e confusão. Ele correu até ela e disse suavemente, só foi assustada pelo trovão. A jovem dormia, mas o trovão a acordou. Você também dorme. Ela o abraçou sonolenta. Certo, eu também vou dormir. Estava exausto, ao confirmar que era só uma raposa relaxou, entrou no saco de dormir, abraçou-a e dormiu. Tic-tac, a chuva caiu, perfeita para dormir, lavando o caos da selva. Rugido, rugido, nugo, nugo. Ele abriu levemente os olhos, olhou para o teto familiar e suspirou, hoje é o 4º dia na selva. O hálito quente da garota fez cócegas em seu pescoço. Sistema, marque. Pensou, e uma tela virtual apareceu mostrando o 6º dia. Feche. A postura dela era infantil, mostrando insegurança. Sabia que cresceu em um orfanato, sensível a muitas coisas. Cuidadosamente afastou sua mão e saiu. TSK. Ele fez uma careta, se ajustou. Olhando para baixo murmurou, tão enérgico tão cedo, melhor acalmar. Vovô. Ela ainda dormia profundamente. Van a espiou, corou e se escondeu de novo. Já estava acordada, mas fingiu dormir. Repreendeu-se. Por que eu toquei ali?
Seu gesto era inocente, embora ninguém o visse. M. Kabukis. Melhor continuar dormindo, seria vergonhoso sair agora. Encolheu-se, afastando pensamentos selvagens. Enquanto isso Sofong escovava os dentes com carvão, olhando ao redor. Devo adicionar outra camada de proteção, ontem à noite foi arriscado. Glup glup. Ah! Enxagou com um tubo de bambu. Lembro de arbustos espinhosos por perto, cortar alguns para uma cerca ajudará. Sim, mantenha esse plano, mas hoje primeiro colocamos as armadilhas. Ele bebeu a água fervida restante, água fria de manhã realmente me desperta. Bom dia, Sofong. Ela cumprimentou calmamente. Bom dia, fique aqui enquanto coloco as armadilhas e corto o bambu. Ele disse suavemente. O que eu faço? Ela perguntou rápido. Faça 3 pequenas bolsas de tecido para a isca. Ele explicou. Mais alguma coisa? Ela perguntou. Vou tirar casca de hibisco, você tece cordas, o máximo que puder. Ele disse. Certo, começarei já. Ela respondeu animada. Capítulo 69. Uma colheita inesperada. A casca da árvore de hibisco era perfeita para fazer cordas e era fácil de retirar. Meia hora depois, Sofong já tinha descascado um cesto cheio de casca de hibisco, levou de volta ao acampamento e viu a jovem sentada escondida nas rochas, costurando uma bolsa. Já terminou uma? Sofong perguntou baixinho. E esta? Van tirou do peito uma bolsa do tamanho de uma mão. Muito bom, o tamanho está perfeito. Sofong a recebeu, satisfeito, sorriu e disse, vou primeiro colocar uma gaiola de bambu na água, depois volto para buscar a outra. Então tenha cuidado. Van disse preocupada. Não se preocupe, você também já andou por esse caminho, não é perigoso. Sofong respondeu com calma. Você não deve provocar o crocodilo de água salgada. Van o repreendeu severamente. Ela realmente temia que Sofong tentasse caçar tal fera, um crocodilo de 5 ou 6 metros era perigoso demais. Sim, comandante Van. Sofong fez uma saudação brincalhona. Ela revirou os olhos, repreendendo, chega, você sempre faz isso. Não vá pela floresta, fique escondida. Sofong advertiu, depois pegou a gaiola de bambu e partiu. Sofong, você não levou água. Van chamou surpresa. Use os tubos de bambu para guardar água, eu trarei mais quando voltar. Sofong respondeu sem se virar. Meia hora depois, ele chegou à praia, caminhou pela areia de ontem. Assim que pisou lá, viu muitas aves comendo camarões e peixes. É uma carpa preta. Ah, também há caranguejos. As algas são mais do que ontem. Ao agarrar uma carpa, notou muitos peixes com pequenos buracos bicados. Isso é realmente uma colheita inesperada, da próxima vez devo vir mais cedo. Sofong riu. Ele tinha apanhado 3 carpas do tamanho de uma mão, peixe fresco. Era um pouco mais de 8 da manhã, o sol não estava forte, os peixes haviam morrido havia 2 ou 3 horas, ainda estavam bons para comer. Ao meio-dia, esses peixes já estariam estragados. Parece que já temos café da manhã. Sofong colocou 3 peixes frescos e alguns caranguejos na gaiola de bambu, cortou alguns tubos de bambu e depois colocou a captura dentro do cesto. Para a isca, escolheu um peixe estragado por aves, retirou as vísceras, colocou em uma bolsa de pano e amarrou dentro da gaiola. Deve pegar alguns peixes. Sofong fez pequenos furos na bolsa com a faca, amarrou dentro da gaiola. Ele escolheu águas rasas, baixou a gaiola e amarrou a corda a uma rocha. Espero pegar muitos peixes. Murmurou, a comida era sempre sua preocupação. Precisava de provisões para vários dias, só então poderia explorar mais longe e caçar animais maiores. Hora de voltar e limpar o peixe. Ele voltou à praia, carregou o bambu e partiu. Toque, toque, toque. Um drone no céu filmava tudo, desde cedo muitas pessoas assistiam ao vivo. Agora com Sofong e Van em cena,
a transmissão alcançou o terceiro lugar, com 20 milhões de espectadores. Alguns fãs leais se reuniram, sempre atentos como na noite anterior. O primeiro lugar era de Utin Noite TV Jin, Deusas com 50 milhões de espectadores. Em segundo estavam as gêmeas Liu Y Mon e Liu Y Hun, belas e populares. Sem sorte inesperada, a transmissão de Van teria menos público, pois sua juventude transmitia fragilidade, como se pudessem ser eliminados a qualquer momento. Só Fong é incrível, acabou de sair e já consegue comida. Eles já têm carne de peixe, outros ainda comem lagartos e insetos. Sem dúvida, com sorte graças a Só Fong. A pequena demonia comentou, 10 barbatanas de peixe. Só Fong, cuide bem de Van para mim. Nossa, que generoso. Uau, Só Fong e Van receberam recompensas de mais de 1 milhão. Mesmo que fossem eliminados agora, ainda ganhariam dezenas de milhares. Capítulo 70. O plano muda. Só Fong, beba água depressa. Van viu Só Fong sair da floresta e correu com um tubo de bambu para lhe entregar. Por que está olhando para cá? Só Fong perguntou curioso ao receber. Não, nada disso, apenas ouvi um som e soube que você voltou. Van negou com olhos esquivos. Aqui, pegue. Só Fong sorriu e entregou o tubo. Quando foi isto? Van abaixou a cabeça, viu a tabuinha de bambu, abriu os olhos surpresa e exclamou, peixe? Você pegou peixe com chifre? Não, achei quando a maré baixou. Só Fong explicou bebendo. Amanhã devemos ir mais cedo, com certeza pegaremos mais. Van disse animada. Sim, talvez seja época de desova, deve haver muitos mais. Só Fong pensou. Isso é ainda melhor, podemos defumá-los e comer por muito tempo. Van sonhou. Certo, então amanhã levantamos cedo. Só Fong também planejou, pensando em pegar peixe grande. Vou cozinhar agora. Van pensou na manhã, seu rosto corou, pegou o tubo e saiu. Ele pegou outra armadilha, encheu de água, levou corda e se preparou para sair novamente. Só Fong, vai sem comer. Van espiou da cabana. Sem tempo, preciso levar bambu enquanto não está quente. Está bem. Van fez biquinho. Limpe o peixe e queime as vísceras, para não atrair feras. Só Fong advertiu. Vá. Ele acenou e voltou à floresta. Meia hora depois voltou à praia, juntou restos, usou carne de concha como isca e lançou a segunda armadilha ao mar. Devo puxar a primeira? Será cedo demais? Temeu que a maré levasse. Então vamos puxar. Ele a levantou e ficou chocado com os peixes dentro. Por que tantos peixes frescos? Contou 7 ou 8 carpas e 2 caranguejos grandes. Em tão pouco tempo já tantos. Parece que aqui há mais recursos do que pensei. Murmurou, supondo que na época de desova os peixes se aproximam da costa. O plano mudou. Vamos ver a segunda armadilha. Rapidamente a puxou. Realmente há peixe! Exclamou ao ver uma carpa, prova de abundância. Retirou o peixe, voltou a colocar a armadilha, ensartou os peixes, amarrou caranguejos e arrastou bambu de volta. Venha descansar, a sopa está fria. Van ajudou, sem perguntar mesmo vendo muitos peixes. Aqui, defume todos. Só Fong entregou-lhe uma corda de peixe. Tantos novamente? Van se alegrou. A armadilha pegou. Respondeu. Dengue. O bambu caiu, ele se sentou em uma pedra, suspirou e disse, o plano mudou, precisamos pegar mais peixe para secar. Certo, eu ajudo. Van levantou a mão. Primeiro mate o peixe, ou estraga. Só Fong lhe deu a faca. Então coma a sopa. Van trouxe a panela. Por que sobrou tanto? Ele viu meia panela de sopa. Não terminei, é para você. Ele não discutiu, pegou os achis e comeu.
Não vou comer mais. Van resmungou e começou a limpar peixe. Criada em orfanato, já tinha feito isso, ainda que só com arenques pequenos. Capítulo 71. Uma nova descoberta. Sofon começou a comer, o sabor era um pouco de peixe mais aceitável, na panela havia cogumelos frescos. Comeu sopa de peixe enquanto observava a garota lutando com o peixe, tentando cortá-lo ao meio, desajeitada mas aprendendo rápido. Enquanto se distraía, a sopa acabou, só quando não encontrou nada percebeu. Olhou para a panela de ferro com apenas restos, então silenciosamente adicionou água para ferver novamente. Já terminou de comer? Van sorriu suavemente para a panela, sabia que ele costumava deixar comida para ela, embora pudesse comer mais. Bem, se não restar nada então esqueça. Sofon perguntou. Ainda está com fome? Então vou cozinhar um pouco mais. Van disse e tentou se levantar. Estou cheio, é você quem deve comer mais. Ele rapidamente a deteve. Eu? Não preciso, o banquete de ontem ainda não foi digerido. Ela balançou a cabeça, sentindo-se mais saudável que nunca, tinha comido muitas ostras, melhor que na cidade. Entendi. Ela assentiu. Deixe-me fazer um suporte de peixe. Ele pegou a faca e cortou madeira, guardando o bambu para tubos. Logo fez um suporte para defumar, pendurou no teto da cabana de madeira, a uma distância do fogo para a fumaça. Não é preciso tanto cuidado, apenas deixe. Ele balançou a cabeça, o peixe acabaria logo de qualquer jeito. Está bem então. Ela colocou as fatias no suporte. Adicione lenha, esta noite viramos para o outro lado. Ele jogou toras no fogo. Bom, vamos agora. Ela lavou as mãos e perguntou. Sim, agora. Ele assentiu, carregando a corda que ela havia trançado. Levamos a panela de ferro e o balde de madeira? Ela perguntou. Não o balde, desta vez sem abrir caminho, apenas alguns tubos de água de bambu. Ele planejou. Então cada um leva 2 tubos. Ela pegou os bambus preparados. Em minutos terminaram e levaram gaiolas de bambu pela floresta em direção ao mar. No caminho, com ela conversando, ele não se sentiu entediado. Na praia, ele escava a terceira gaiola, colocou no mar junto às outras. Sofong, os peixes entrarão assim? Ela perguntou curiosa, parecia muito simples. Sim. Ele assentiu e puxou a primeira gaiola. Uau, tantos peixes! Ela exclamou, vendo 6 peixes frescos dentro. Me dê. Ela não se importou com o cheiro, abraçando os peixes, por sorte sua jaqueta era impermeável. Ela levou alegre, hoje foi uma colheita, a fome ficava para trás. Olhe, até um crocodilo, mas envenenado. Ele puxou a segunda gaiola, pegou 5 carpas, soltou a enguia venenosa. Ao todo 11 peixes frescos, suficiente para 3 dias, apenas um com ervas dava uma grande sopa. Quanto tempo antes de puxar de novo? Ela perguntou, animada, nunca tinha pescado no mar. Cerca de meia hora. Ele calculou. E agora, processamos os peixes? Ela perguntou com 2 cordas. Não, o sangue pode atrair feras. Ele disse sério. Então vou coletar ostras e algas. Seus olhos brilharam. Vamos explorar a costa, achar mais comida. Ele sorriu fraco. Qualquer tempo livre devia ser usado para encontrar comida, para sobreviver. Vamos. Ele pegou os peixes e foi na frente. Seus passos estalaram, caminharam mais de 10 minutos sem encontrar nada, estavam prestes a voltar. Sofong, veja aquela árvore, tem fruta. Seus olhos atentos notaram. Em menos de 3 minutos chegaram à árvore. É um limoeiro selvagem. Ele disse surpreso. Ótimo, esta noite fazemos água de limão com hortelã, igual a de uma loja. Ele riu. Então esta noite assamos peixe, perfeito com limão fresco. Ela sugeriu feliz.
Capítulo 72. A garota animada. Está bem. Sofon cortou um pedaço de madeira com uma faca de lenha para bater limões. Assim, Sofon e Ivan colheram mais de uma dúzia de limões e um monte de folhas de limão, preparando uma ceia mais farta. Na selva, não é preciso sofrer, se possível então viva melhor. Por que colheste tantos limões? Sofon perguntou curioso. Corte sec, podem virar bebida ou defumar carne. Van sorriu. Certo, vamos recolher a armadilha de bambu. Sofon não pensou em secar limões. São muitos, coloca dentro do capuz. Van enfiou os limões no capuz da jaqueta, transformando-o em uma bolsa natural. Enquanto andava disse, esta noite vou trançar algumas bolsas com corda, caso contrário será mesmo incômodo. Isso pode. Sofon concordou, ter bolsas seria muito mais prático. Corda de casca é um pouco áspera, se acharmos outro material será melhor, até podemos tecer tecido. Van falou tranquila. Vai ter. Sofon guardou na memória, de fato fibras vegetais podem virar tecido. De qualquer forma, andar nu sempre não é bom, ainda mais que o inverno chega em um mês. Os dois conversavam ao chegar à praia de areia. Sofon foi buscar a armadilha e a moça ajudou animada. Sofon, não estou sonhando. Van perguntou incrédula, olhos fixos no monte de peixes frescos. Claro que não, isto é real. Sofon sorriu. Peixes, tantos peixes, suficientes para 10 dias de comida. Van riu animada. Não se apresse em comer ainda. Sofon riu. Continuamos a colocar mais armadilhas? Van perguntou. Melhor tratar destes primeiro. Ela se agachou para recolher os peixes. Certo, vou buscar bambu. Van levantou para pegar. Sofon levou 3 armadilhas para lugar seguro, senão a maré noturna seria perigosa e as levaria. Quando voltou, a moça já tinha pendurado os peixes no bambu. Bom, podemos ir. Van sorriu. O caminho de volta foi cheio de alegria, riram e falaram até chegar ao acampamento sem perceber. Vamos tratar dos peixes no lago, muito sangue aqui atrairá perigo. Sofon disse sério. Pode haver predadores por perto, o cheiro atrairá, muito arriscado. Certo. Van aceitou. Levaram ferramentas ao lago, a moça com a faca de lenha, Sofon com a pá de engenheiro, juntos limparam os peixes, deixando a água levar o sangue rio abaixo. Depois de mais de meia hora, terminaram mais de 40 peixes. Sofon, uma fogueira não basta para tanto peixe. Van disse preocupada. Então fazemos várias fogueiras, hoje defumamos um grande lote, amanhã continuamos. Sofon falou. Decidido o lugar, acendeu 3 fogueiras para defumar, assim poderiam conservar por 1 ou 2 meses. Depois de meia hora fazendo estacas de madeira, colocaram os peixes no fogo, quando o sol já caía no mar do oeste. Van, arruma e vai tomar banho, prepara mais carvão. Sofon chamou. Certo, vou pegar roupas. Van correu ao abrigo. Após um dia inteiro com peixes, sem banho o cheiro seria insuportável. Sofon trouxe as roupas. Van amarrou-as com corda, segurando lenha na mão. Vamos. Sofon também queria tirar o cheiro de peixe, não suportar uma noite assim. Foram à cachoeira perto do lago, como ontem. Sofon verificou a armadilha de madeira antes de deixar a moça banhar-se. De fato, enquanto houvesse comida, Sofon não deixava escapar, até como simples petisco. Na sobrevivência selvagem, comer é essencial, só assim se pode continuar, viver bem e ser invejado. Capítulo 73. Verdadeiramente ricos. Bom, aqui vem. Sofon levou o carvão para dentro para se banhar, desta vez demorou mais, principalmente para tirar o cheiro de peixe da parte superior do corpo. Depois de sair, esperando Van terminar de lavar roupas, os dois voltaram ao esconderijo, o ar cheio de cheiro de peixe. Sofon, esta noite vamos comer peixe grelhado e peixe explodido.
Van inclinou a cabeça e disse: Então eu vou grelhar o peixe. Sofong assentiu, pegando o machado para entalhar espetos de madeira. Não é muito, apenas cozinhe com ousadia. Sofong sabia que a natureza econômica da garota havia aparecido de novo. Porque parece um pouco luxuoso. Van murmurou, lembrando que na cidade às vezes comprava uma tilápia, mas agora comiam várias em um dia. Vai morrer de tanto comer. Van mostrou a língua de forma brincalhona. Ele não sabia quando terminava a temporada de desova dos peixes, mas não deixaria a garota passar fome. Agora era hora de repor nutrição, caso contrário sobreviver um ano inteiro seria impossível. Um ano era muito longo, se apenas dependessem de economizar fome seria impossível, até meio ano seria insuportável. Comparado com o primeiro dia no selvagem, comendo carne de cobra misturada, agora tinham peixes e caranguejos, já mais luxuoso que comer na cidade. Daqui em diante será cada vez melhor. Sofong sorriu calorosamente, levantando a cabeça para olhar 4 peixes assando no fogo. Sim, eu acredito. Van sorriu docemente, abaixando a cabeça para deixar cair 2 fatias de limão na panela de ferro. Sofong franziu os lábios, usou um pau de madeira para virar os peixes, terminou 2, depois puxou o carvão da fogueira para assar mais. Naquele momento, toda a atenção deles estava no jantar e na pilha de peixes defumados. O observador mudou a transmissão ao vivo diretamente para Sofong e Van. O drone sob o operador capturou as 4 fogueiras assando peixes, fazendo o público ao vivo explodir em barulho. No assento do observador, o rosto de Von Laon era complicado. Ele realmente queria dizer: que situação é essa? Isso ainda era sobrevivência selvagem? Parecia exatamente um acampamento. Tantos peixes, como Sofong e Van conseguiram. Nulgutin Nuyet disse surpresa. Hoje ela tinha visto muitos diretos, todos lutando por comida, alguns eliminados, mas nunca viu alguém como eles, comendo carne todos os dias e mudando os sabores diariamente. Vamos assistir à repetição. Amin falou. A tela mudou para Sofong e Van pegando peixes com armadilhas de bambu, deixando todos maravilhados. Desde quando pegar peixe foi tão fácil? Von Laon exclamou. Ele havia feito muitas atividades de sobrevivência, nunca encontrando peixes tão fáceis de pegar. Isso. Amin ficou atônito, olhando para Von Laon com cara boba. Como ele poderia responder? Até um especialista em sobrevivência disse isso. Como ele, um estranho, poderia explicar? Cough, cough. Von Laon se recuperou, limpou a garganta, envergonhado, e disse: Parece que o ponto de desembarque de Sofong tem recursos abundantes. Essas palavras eram redundantes, pois os pontos de desembarque de todos eram semelhantes, a diferença era descobrir recursos. Isso mesmo, agora a situação deles está muito melhor, mas tenho uma preocupação. Von Laon tentou recuperar a face. Oh! Que preocupação! Amin perguntou cooperativamente. Se continuarem colhendo assim, a crise de comida está temporariamente resolvida. Von Laon abaixou a voz, falando seriamente, mas não esqueçam que o inverno está chegando, em menos de um mês o clima cairá de repente, talvez até neve. Eu prevejo que um mês é a linha divisória, pelo menos metade dos desafiantes será eliminada. Von Laon falou com confiança. Entre eles estarão Sofong e Van. Amin voltou a buscar drama. Isso. Von Laon hesitou, mas vendo o sorriso de Sofong na tela, ele se sentiu desconfortável, então disse: se continuarem assim, certamente serão eliminados. Está. Bem, vamos esperar e ver. Amin sorriu. Capítulo 74. O olhar que inspira admiração. O peixe assado pingava óleo sobre as brasas com um chiado tentador. Que cheiro bom! Van ergueu o narizinho, a luz do sol iluminava seu rosto enquanto olhava o peixe. Quase pronto, espere mais um pouco. Sofong sorriu. Era sua primeira vez assando peixe, o fogo irregular queimou algumas partes, mas foi cuidadoso.
Borbulhando, a panela de ferro fervia, liberando aroma rico. A sopa de peixe está pronta. Van segurou a tigela de bambu, colocou sobre a pedra e sentou-se. O peixe quase está pronto. Sofong inclinou a cabeça, a viu sentada, e disse suavemente, se estiver com fome, coma antes, não espere. Ainda não estou com fome. Van balançou a cabeça. Sofong suspirou, no orfanato era igual, sempre esperar todos, assim a comida esfriava. HMPH. Ela lembrou como Sofong impedia quem tentava comer escondido, insistindo em esperar todos, como ensinava a velha diretora. Sofong ficou em silêncio. A comida ainda podia ser disputada, como a garota que olhava ansiosa para o peixe. Sofong, acha que os outros estão bem? Van perguntou. Provavelmente melhores que nós. Ele deu de ombros, olhando para o abrigo rústico. É verdade. Van assentiu, sem se preocupar mais. SSS. O peixe abriu, ele espremeu meio limão sobre ele. Baixou o fogo e sorriu. O peixe está pronto. Coloque aqui. Van apontou para a pedra coberta de folhas selvagens. Coma rápido, peixe frio fica ruim. Sofong lhe deu a porção maior. Milímetro. Van recebeu feliz, mordendo logo. Ah, quente mais delicioso. Sua voz abafada soou, o peixe quente rodava na boca. Ah, não precisa pressa. Sofong riu. Van revirou os olhos, depois exclamou, então um peixe assado é tão saboroso? De fato, era sua primeira vez. Se gosta, fique com este lado. Sofong sorriu, oferecendo. Não, comer um lado basta, o segundo não terá o mesmo sabor. Van sorriu e disse clara, comida deliciosa deve ser pouca, assim fica na lembrança. O olho de Sofong contraiu, sua recusa veio com lógica. Coma logo. Van brincalhona mostrou a língua, feliz comeu peixe e sorveu sopa. Seus olhos em preto e branco brilhavam gentis, mimando a garota de lábios olhosos. Ele riu, balançou a cabeça e comeu devagar. O momento ficou gravado em câmera, exibido ao vivo, provocando inveja. Céus, vejam aquele olhar carinhoso, sob o fogo aquece o coração. Tão calorosos, tão doces. Ah, primeira vez que vejo sobrevivência parecer romance. Na sala de controle, os supervisores também se comoveram. Uau, aquele olhar de Sofong me atingiu. Wu tinguiu e juntou as mãos, seu rosto mostrava admiração. Como diz o ditado, viva de modo que outros te admirem. Tividin sentiu-se tocada, nunca conheceu o amor. Desde que o estranho mestre a tomou como discípula, viveu uma vida inimaginável. Assim nunca tinha visto tal olhar, apenas expectativa do mestre, hostilidade de rivais e olhos de descontentamento. Realmente comovente. A mim tossiu sem jeito, evitando as duas supervisoras absortas. Como ver um filme, às vezes um olhar ou gesto bastam para marcar. O Anguilin ficou atônito, sem entender a agitação, não era só um olhar? Não tinha visto olhos afiados antes? O pessoal nos bastidores se animou. Diretor, Sofong está em alta de novo. Um funcionário chamou. Sim, apenas por um olhar. Outro entregou o telefone. Tão exagerado. O diretor-geral perguntou. Abriu o hashtag olhar amoroso hashtag, mostrando o clipe daquele olhar carinhoso. Realmente céu e terra em harmonia. O abrigo rústico, o fogo tremeluzente, seu aspecto humilde e o rosto bonito de Sofong criaram perfeição. Capítulo 75. Será um urso. Sofong já havia comido e agora virava o peixe defumado enquanto colocava lenha no fogo. Sofong, devemos queimar todos esses ossos? Van perguntou enquanto guardava os pratos. Sim, queime tudo, caso contrário as feras virão. Sofong assentiu com firmeza. Muitos animais selvagens são muito sensíveis ao cheiro da comida, alguns conseguem detectar sangue fresco a 20 km, e um descuido pode causar um encontro.
Até ossos remanescentes podem atrair predadores, como a raposa na noite passada. Pronto. Van atirou tudo que queimava no fogo, embora a fumaça fosse incômoda. Ela enxagou as tigelas e procurou corda para tecer uma sacola. Sofon pegou bambu para fazer uma gaiola, pois os peixes estavam desovando e ele queria capturar muitos para armazenar e poupar esforço. Ele sentia que não seria fácil, porque a desova dura apenas alguns dias e depois o cardume se dispersa. Crac, crac. Ele raspou o bambu mais rápido, graças à experiência de ontem. A noite trouxe gritos estranhos de animais noturnos. Sofong, o que está fazendo esses sons? Van perguntou, encolhida. Muitas coisas, corujas ou morcegos também gritam à noite. Ele respondeu para acalmá-la. Não se preocupe, o fogo os manterá afastados. Mas sinto que algo nos observa no escuro. Ela olhou para a mata. Sério? Deixe-me ver. Sofong levantou-se com o facão e semicerrando os olhos olhou para a escuridão. Depois de muito olhar, ele sussurrou, não há nada ali. Van suspirou, mas os olhos dela seguiram tensos, como se vissem presas e garras. Talvez você tenha visto árvores balançando e imaginado. Ele a tranquilizou. É assim. Ela franziu a testa e apontou para dois olhos verdes brilhando na escuridão, tremendo. Sofong, isso não é ilusão. O que é aquilo, Sofong? A voz dela soou assustada. Não fale, recue devagar para trás do fogo. A voz dele era baixa e rouca. Ela ficou rígida e assentiu, recuando passo a passo. Os minutos pareceram anos até que alcançaram o fogo. Estalo! O movimento dele a assustou e ele ordenou severamente, fique parada. Ele caminhou até a cabana com um tronco em chamas levantado. Seu olhar prendeu-se nos olhos da fera, que pareceu amedrontada. Sofong, volte! Van gritou, segurando a lenha em brasa. Está bem, não há problema. Sofong exalou alívio. A fera recuou e seus rosnados sumiram, amedrontada pelo fogo. Van ficou paralisada com um galho em brasa, sem saber o que fazer. Ela o jogou no fogo e correu para abraçá-lo. Que olhos eram aqueles? Perguntou, tremendo. Talvez um leopardo ou um gato selvagem. Sofong supus. Será um urso, ela ofegou. Não, se fosse um urso teria se aproximado. Ele a acalmou. O peixe atraiu, ela sussurrou. Observando lidar com os peixes, sua alegria do dia ficou pela metade por causa do susto. Ganhar algo exige perder outra coisa. Não se preocupe, o fogo nos protege. Ele colocou mais lenha e a chama subiu. Sofong, virão mais feras? Ela perguntou. Quando este lote de peixe estiver pronto não haverá mais problemas. Ele deu um tapinha nas costas dela. O que aconteceu esta noite estava em parte previsto, pois tantos peixes atraem predadores. Capítulo 76, marcando o pacote de presente. Ele viu Van ainda assustada, o rosto pálido, e sussurrou, não é nada, esta noite você deve dormir cedo. Não consigo dormir agora. Van fez beicinho. Em sua mente ainda surgiam os olhos ferozes da fera, com medo de que atacasse o abrigo à noite. Então sente-se para descansar um pouco, ou assamos um peixe? Sugeriu Sofong suavemente. Peixe assado? Não acabamos de jantar. Van ficou confusa, sem entender seu raciocínio. Ultimamente ela se sentia meio lenta, incapaz de compreender suas ações. Quando as pessoas estão tristes ou com medo, comer um pouco ajuda o humor, especialmente quando o estômago está cheio, a sensação de vazio diminui. Explicou Sofong com gentileza. É. Van ficou sem palavras, revirou os olhos e repreendeu. Não, mesmo que tenhamos muito peixe devemos economizar. Se quiser comer, então coma, amanhã podemos pescar mais. Disse Sofong em tom descontraído. Acabamos de comer há pouco, como eu poderia comer mais? Sendo provocada por ele, seu humor melhorou. Ah, se não consegue comer, esqueça.
Sofong riu livremente. Após o clima se acalmar, retomaram as tarefas, a jovem continuou tecendo a bolsa. Cric, cric, N kabuks. Sofong talhou pequenos ganchos de madeira com o machado, pendurando o peixe defumado no abrigo para evitar a umidade noturna. O tempo passou devagar, cada um ocupado, às vezes conversando, o ambiente cálido e natural. Até que a jovem bocejou e o ar se tornou preguiçoso. Milímetro. Van assentiu, largou a bolsa pela metade e foi para o abrigo. Após 2 passos, parou. Aquilo. Suas bochechas coraram, gaguejou. O que foi? Diga logo. Sofong largou o machado e a olhou fixo. Eu preciso ir ao banheiro. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, a voz diminuiu. Sofong ficou paralisado, vendo-o abaixar a cabeça envergonhada, finalmente entendeu. Olhou a noite escura lá fora, percebendo que ela tinha medo de ir sozinha. Vamos. Sofong riu, levantou-se com o machado e foi em direção ao banheiro. Corando, Van o seguiu, extremamente envergonhada. Ela já queria ir antes, mas aguentou por medo, até não suportar mais. Normalmente teria ido algumas vezes à noite, mas hoje aguentou por vergonha. Ficarei bem aqui fora. Sofong a levou ao banheiro de madeira, mais de 10 metros do abrigo para evitar o cheiro. Na noite selvagem, qualquer som era nítido, até o da roupa. Sofong se sentiu desconfortável, olhou para o banheiro e se afastou mais. Bang bang. Minutos depois, Van saiu de cabeça baixa, sem ousar olhá-lo, o rosto em chamas, nunca se sentiu tão envergonhada. Voltemos. Sofong tentou soar calmo. Milímetro. Ela murmurou, abaixou a cabeça e entrou rapidamente no saco de dormir. Vergonhoso demais, insuportável. Em seu coração gritava, o que há de errado hoje? De manhã quase rasgou as calças dele, agora o deixou ouvir seus barulhos no banheiro. Vergonhoso. No saco de dormir, não conseguiu dormir, seu coração ardia. Ao lado da fogueira, Sofong, mesmo sem experiência amorosa, também se sentiu agitado. Ele olhou para a garota se movendo no saco, os lábios se curvando, pensando que o coração dela também não estava tranquilo. Oh. Respirou fundo, tentando se acalmar, e voltou ao trabalho. Na selva, ninguém ajuda, tudo deve ser feito à mão, cada dia perdido é uma colheita a menos. O tempo passou, Van adormeceu pouco a pouco, sua vergonha ajudou a esquecer o medo das feras. Não pare, certamente haverá mais frutos. Marcando. Sofong murmurou em sua mente. Diante de seus olhos surgiu uma tela simulada que só ele podia ver, mostrando 6 dias seguidos marcados. Capítulo 77. O Caçador Perfeito. Lao Fong bocejou, sentado em silêncio ao lado da fogueira. Sobre sua cabeça o teto da tenda sustentava fileiras de peixe defumado. Segurava um pau de madeira, cutucando o fogo de vez em quando para que as chamas ardessem mais forte, mantendo seu corpo aquecido, esperando tranquilamente até a meia-noite. O tempo está passando muito devagar, murmurou Sofong, com as pálpebras pesadas como se fossem se colar, faltando apenas um pau para segurá-las abertas. Em sua mente gritou, marcar. Fechar. Inconscientemente quis dizer fechar, pois esta espera era sempre entre marcar e fechar. Jin. Marca de 7 dias, obtido um pacote básico. Abriu os olhos arregalados, olhando para a tela que mostrava iluminado o 7º dia. Jin. Recebida uma receita básica de alimento fortalecedor do corpo. Jin. Recebido um pacote básico de fabricação de arco e experiência de tiro. Jin. Recebido um pacote básico de experiência de ocultar respiração. 3 sons soaram em sua mente, olhou para a câmera, levantou-se esticando as costas doloridas, jogou 2 troncos grandes na fogueira, depois caminhou até o saco de dormir. Permanecer acordado até o amanhecer não era apenas pelos presentes, mas também para vigiar. Vovô. Tirou a roupa, entrou com cuidado no saco de dormir,
e foi imediatamente abraçado pelos braços e pernas da garota. Cutucou sua bochecha macia até que ela franziu a testa, então parou e suspirou. Realmente, nunca muda. Fechando lentamente os olhos, deu a ordem em sua mente, abrir a receita de alimento fortalecedor do corpo. Jin. Transmissão de receita em andamento. Uma onda de conhecimento encheu sua mente, como se colocassem 10 folhas grossas de informação. Nossa! Comer sozinho pode alcançar o nível de poção básica de fortalecimento. Abriu os olhos surpreso. Conhecia bem os efeitos de tais poções, por isso ficou tão surpreso e feliz. Se tivesse que escolher entre uma poção única e uma receita de alimento fortalecedor, escolheria sem hesitar a receita, pois a poção era única, enquanto a receita poderia ser usada sempre. Além disso, esta receita não é apenas uma, murmurou. Havia pelo menos 10 que chegavam ao fortalecimento básico. Só com este presente já tinha ganho muito. Nesta era, o maior problema eram as doenças, e se a comida pudesse fortalecer o corpo, incontáveis pessoas a buscariam. Deixe-me ver se os ingredientes são difíceis de encontrar. Fechou novamente os olhos, imerso na receita, procurando uma utilizável. Oh, esta é a melhor, embora precise de muitos ingredientes. Todos são comuns, apenas este cogumelo de galinha é incômodo. Murmurou, abriu os olhos, decidindo reunir ingredientes nos próximos dias. Escolheu a mais complexa, mas ainda possível na selva. Muitos eram ervas, apenas as quantidades deviam ser exatas. Ah! Soprou no rosto da garota. Milímetro. Van murmurou, sua cabecinha se mexeu. Jin. Transmissão de pacote de fabricação de arco e experiência de tiro. Uma enxurrada de conhecimento, muitas vezes mais forte que a receita, entrou em sua mente, causando dor de cabeça. Após mais de 10 minutos, o desconforto desapareceu. Isso é realmente desconfortável. Ofegou, suor cobrindo sua testa. Receber tanto conhecimento de repente era como sobrecarregar o cérebro, afinal era uma transmissão única, não um aprendizado lento. Se antes tivesse este presente, com um bom arco, a besta desta noite já estaria assando na fogueira. Com habilidades de arco, podia caçar agora, e ao mesmo tempo reunir ingredientes da receita. Perguntou-se se ainda podia obter mais fortalecimento, só testando saberia. Só resta o último pacote, abra para mim. Pensou em silêncio. Uma sensação estranha e onírica se misturou em sua mente, trazendo um conhecimento incomum. Meia hora depois, fundiu-se completamente. É esta uma reação instintiva? Abriu os olhos, espantado. Essa sensação lhe deu um instinto de ocultar respiração, como reduzir o fôlego, esconder a aura do corpo. As feras tinham esse instinto, era sua natureza selvagem. O conhecimento eram técnicas como escolher esconderijos, cobrir a figura, camuflar-se. Com estes dois últimos presentes, Sofong tornou-se um caçador perfeito, até mesmo ser assassino não seria difícil. Capítulo 78 – Um frango para 2 usos. O canto da manhã das aves ecoava irritante, dava vontade de pegá-las. Sofong franziu a testa e abriu os olhos, coçou a cabeça. O campo tinha esse defeito, aves madrugam para caçar insetos. Olhou a jovem meio deitada sobre ele, não era estranho sentir falta de ar. Observou o pescoço alvo dela e murmurou, dormir assim, devia ajustar. Hora de levantar. Movendo-se com cuidado, escapou de seus braços e pernas, saiu do saco. Agachou-se ao lado, olhou seu cabelo bagunçado cobrindo o rosto, lábios franzidos. Deixo você dormir mais, hoje acordei cedo. Afastou o cabelo suavemente, vestiu-se e saiu. Vendo o céu da aurora, calculou quase 6, mais cedo que antes. Talvez animado demais? Murmurou, após abrir pacote demorou a dormir. Glub glub. Escovou com carvão, lavou o rosto, buscou água. Logo voltou, fogo aceso, panela fervendo. Cric cric. Parece que vieram feras ontem. Inclinou-se sobre rastros. Foi ao local visto por An,
achou pegadas, surpreso, parecem de fera agulha. Será da Campina? Pensou, se fosse bando novo, rondaram ontem a 10 metros. Ousadas, não tímidas, espiando dos arbustos. Interessante. Agachou pensativo, depois pegou o facão para explorar. Raposas, felinos, fezes de 2 dias. Encontrou mais rastros. Junto à árvore, entendeu, assim é. Melhor erguer cerca de espinhos. Suspirou, urgências demais. Para dormir seguro, o acampamento precisava ser forte. Mas água e comida também. Oh ah! Um galo selvagem gritou, interrompeu. Virando, viu um galo gordo. Ótimo! Semicerrou os olhos, quis usar a aura oculta do pacote. HU. Escondeu-se atrás de árvores, passos leves evitando galhos, corpo encolhido. Era como o gato, um gato humano, aura oculta. O galo olhou alerta, bicou o chão. Coque, coque. Não percebeu perigo, avançou devagar, cantando alto. 10 metros, 9, 6. Não posso chegar mais. Como o gato, mais perto atacaria. Mas ele não, a ave voaria. Pensou, se tivesse arco, esse galo gordo seria jantar. Decidiu logo fazer mais ataques. Antes não sabia, agora com pacote tinha experiência. O galo ficou parado, árvores ralas. Preciso acertar. Firmou-se, força do braço ao pulso, lançou pedra. Fiu! O galo gritou uma vez, pescoço atingido, morreu rápido sem dor. Parece que pontaria de arco serve, até com pedras. Capítulo 79. A garota preocupada. Ah, Sofão parece um ladrão de galinhas. Identificação completa, é apenas um fazão tolo. Incrível, matou um fazão com uma pedra, os outros desafiantes deveriam ver. Tosse, Sofong ainda é humano, mesmo morto arranca penas. Suspeito que o da frente fala besteira, mas não tenho provas. Mas alguns notaram, Tom Bin descansava hoje, então passou a noite vendo a transmissão. Como ex-soldado das forças especiais, ainda tinha laço com a natureza, e por Dun Tuon nunca viveu sobrevivência e saiu. Isso lhe deixou arrependido, só podia assistir para aliviar, especialmente vendo erros tolos, o que o fazia xingar por dentro. Este Sofong não é simples, não é apenas sorte. Murmurou Tom Bin, treinado com dureza, mas não tão furtivo quanto ele. Se estivesse na selva, como reagiria a uma emboscada de Sofong? Inclinou a cabeça pensando. Recém-saído do exército, seus instintos ainda não sumiram. Num instante imaginou Sofong em guerra, e o resultado era claro, sem equipamento especial seria assassinado. Parece que Sofong tem grande chance de vencer, mas outros times também são fortes, só o tempo dirá. Fora a transmissão era barulhenta, mas não afetava os desafiantes na ilha Uinuit. Nugo. Os olhos sonolentos de Van estavam turvos, seu rosto confuso. Depois de um tempo clareou, esfregou os olhos e perguntou, por que está tão quieto hoje? Suas mãos pequenas procuraram, mas nada acharam, o toque familiar sumiu. Tocou o cabelo, olhou pela cabana, mas não viu Sofong, seu coração ficou vazio e preocupado. Será que foi à praia? Lembrou do plano de pescar, vestiu a jaqueta e saiu correndo. Nenhuma figura familiar, só árvores balançando ao vento. Mordeu o lábio, sentindo-se perdida. Após olhar um tempo, fez beicinho e disse, maldito Sofong, prometeu-me levar. Ah, você acordou. A voz suave dele soou. Van ficou rígida, virou-se e viu a figura conhecida caminhando da floresta. Apertou os lábios, depois sorriu docemente. O que foi, sorrindo tão cedo? Ele piscou olhando para a garota alegre. Nada, só estou feliz. Sim, matei com uma pedra. Sorriu mostrando o fazão. Uau, Sofong, você está cada vez mais forte, até matou o fazão com pedra. Ela elogiou com um sorriso brilhante.
Talvez essa fosse sua alegria e conexão. Matamos agora, não íamos à praia. Ela lembrou. Leve para assar na praia. Ele respondeu. Bom, isso é romântico, vamos agora. Ela aceitou. Logo estará pronto. Rosto corado, correu a lavar-se. Arranque as penas primeiro. Ele começou a tirá-las para flechas. Logo, a ave esplêndida ficou despojada. Essas penas serão úteis. Disse. Ah, já estou pronta, vamos. Van assentiu, com uma panela numa mão, acendedor na outra, e uma bolsa com 2 tubos de água no ombro. Levarei as gaiolas. Ele amarrou 2 gaiolas de bambu com água e cordas. Vamos pegar peixe. Ela animada. Ele riu, pareciam se mudar de casa. Só Fong, acha que feras roubarão nosso peixe? Ela perguntou nervosa. Pensou na noite passada, se ambos saíssem, e se viessem feras? Não, há fogo agora. Só se ficarmos fora à noite viriam. Ele sorriu. O peixe pendia sobre o fogo, a menos que feras saltassem pelas chamas. Isso é bom. Suspirou aliviada. Rápido, enquanto está fresco. Ele riu. Certo. Ela sorriu brilhante. Capítulo 80. O Rei dos Vegetais. Van caminhava com cuidado, às vezes olhando para as costas de So Fong. Os dois seguiam em direção à praia, um atrás do outro. Após algumas idas e voltas formou-se um caminho. So Fong, quantos peixes acha que há na areia agora? Perguntou Van curiosa. Provavelmente não muitos, respondeu pensativo. Até encontrar um peixe já vale a pena, disse Van tranquilamente. É verdade, riu So Fong. Meia hora depois chegaram à praia, olhando o mar imenso, suas mentes relaxaram. Vamos para a areia, instou Van, ansiosa por pegar peixes. Não se apresse, hoje ficaremos o dia todo na areia, sorriu So Fong. Primeiro levantemos um abrigo na areia para nos proteger do sol, planejou So Fong. Hoje precisavam se esforçar na pesca, não podiam perder a temporada de desova, e se houvesse tempo fariam um arco. Mas pensou que com o abrigo poderia ser submerso. O abrigo precisa ser feito, caso contrário o calor será insuportável. Olhou o céu, o sol já subia, logo estaria quente. Não precisa ser luxuoso, apenas alguns troncos e folhas de palmeira. Olhou as palmeiras e falou baixo. Faça de uma vez e estará pronta em meia hora. Do jeito que organizar, eu sigo, assentiu Van. Primeiro guarde as coisas na areia, ordenou. So Fong, vamos rápido pegar os peixes, largou os objetos e correu com um tubo de bambu. Muito apressada, os peixes não vão fugir, carregou a gaiola de bambu e caminhou em direção ao mar. Planejava colocar gaiolas primeiro e depois pescar, para ter mais chances de capturar. Se a colheita fosse boa como ontem, a vida seria melhor, senão teriam que mudar o plano. So Fong, tem um polvo pequeno, correu Van, segurando um polvinho com 2 dedos, animada. Podemos assar. Então ache mais alguns, riu suavemente. Sem problema, vá construir a estrutura, eu puxarei os peixes antes que os pássaros comam, correu feliz como criança. Se a felicidade durar assim, murmurou cavando um buraco na areia. Colocou 4 troncos como pilares, amarrou mais 4, empilhou tábuas, formando uma armação. Ufa, exalou, olhou para a jovem recolhendo peixes e caranguejos, bela sob o sol, entendendo que não demorou muito. Van, vou cortar folhas de palmeira, não se aproxime do mar, cuidado com cobras marinhas, chamou. Ah, tão rápido pronto, surpresa, olhou a armação rústica e sorriu. Está bem, tenha cuidado. Traga as gaiolas primeiro, lembrou-se das 3 gaiolas de bambu, colocou-as na água, depois cortou folhas. Crec, crec. Estas folhas são perfeitas para o telhado, viu folhas largas, cortou facilmente, derrubou a palmeira, tirou o palmito. Isto é um prato luxuoso, mordeu o palmito branco, mastigou. O sabor não é ruim,
Não é de admirar que muitos na França gostem lera que palmito, azeite e soja eram 3 alimentos saudáveis. Como o lanche serve, partiu o palmito, levou folhas de volta. Viu a jovem agachada na armação, mexendo em algo. Cof, tão difícil, tossiu, suspirou, largou a tábua, falhou de novo em acender fogo. O que está fazendo? Perguntou. Ah, assustada, reclamou. Você apareceu sem som, me assustou. Ah! Lembrou que desde ontem, após receber o presente da aura oculta, andava sem barulho. Só fonte, fazer fogo é difícil, franziu a testa, fez beicinho. Tentei muito, só saiu um pouco de fumaça. Deixe comigo, sorriu, largou as folhas, entregou o palmito branco. Coma um pouco. O que é isto? Perguntou curiosa. Isto é palmito, chamado de rei dos vegetais, respondeu. Mas o título não acreditou, muitos vegetais eram chamados reis. Prove agachou-se e começou a fazer fogo.